Bom, a gente vai falar agora sobre operações com vetores, né? Operações entre vetores, tá? As operações, a gente diz operações elementares, tá? A primeira que eu vou falar é da noção de soma entre dois vetores. Então, gente, ó, suponha que são dados dois vetores U e V, né? Tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai construir um terceiro vetor, tá bom? Que vai ser dito o vetor soma de U com V, tá? A representação desse vetor é imitando, né, o que a gente sabe dos números, né? Tá lá quando a gente aprende a somar dois números, né? A gente denota a soma de 3 com 2 com uma cruzinha no meio, né? A mesma coisa vai acontecer aqui, tá certo? Só que isso são somas de objetos diferentes, né? Uma coisa é soma de números e outra coisa é soma de vetores. Então eu tenho que explicar para vocês como que nasce esse vetor, como ele é construído, tá? Então, para fazer isso, imagina que são dados dois vetores. Vou chamar ele de U, esse daqui, e vou chamar de, por exemplo, V, esse daqui, de tamanhos distintos, de direções distintas e sentidos distintos, tanto faz, pode ser qualquer coisa, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um jeito de construir um terceiro vetor. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, como esses objetos aqui são vetores, né? Lembra que os vetores, eles são coisas que a gente pode desenhar eles onde a gente quiser, desde que a gente não mude nem o comprimento, que é o módulo, né? Nem a direção e nem o sentido da seta que está sendo representada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o meu vetor U, o segmento U, tá certo? Que está representando esse vetor U. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um representante desse vetor V, tá? Então, eu não vou mudar nem módulo, nem direção, nem sentido, só que eu vou pegar um representante que começa exatamente aqui, ó, nesse ponto que é o ponto final do meu vetor U. Então, eu vou pegar isso e vou desenhar aqui, né? Eu vou pegar esse sujeito e vou desenhar lá, tá? Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido do que o meu vetor, que é essa seta que está representada aqui, né? Tá? Então, o vetor soma, como que ele nasce, né? Como que ele é construído? Ele é construído conectando o ponto inicial desse caminho, que está dado aqui, com o ponto final. Esse aqui é o vetor soma do vetor U com o vetor V, e o símbolo dele é esse daqui. Tudo bem? Agora eu vou fazer um par de exemplos para ver se a gente entendeu bem. Bom, esse exemplo aqui está dizendo para representar o vetor soma, o vetor que é o vetor soma do vetor AB com o vetor CD, nos casos que estão ilustrados. Então, o exercício tem dois itens aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês como faz, tá? O primeiro deles, o que eu vou fazer, né? Eu vou seguir a receita. Eu vou pegar esse vetor, vou ilustrar. Tá? Então, tá aqui ele. Se vocês conseguem enxergar, né? Estou desenhando de lápis. Tá? E vou pegar o vetor CD, tá? É o segundo vetor. Então, a nossa receita, né, que a gente explicou em cima aqui, te explica como fazer, né? A gente tem que pegar um representante do vetor CD que comece no ponto final do vetor AB. Está aqui ilustrado o meu vetor AB, né? Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse sujeito aqui e vai transladar ele sem mudar nem módulo, nem direção, nem sentido, e vai colocar ele aqui, ó. Tá? O ponto inicial desse representante que vai estar daqui para cá é o ponto final desse representante aqui, dessa setinha aqui. Tá? Então, eu vou pegar, vou transladar, pá, transladei, ficou aqui, né? O ponto final dele, e o ponto inicial ficou aqui, tá? Então, agora eu faço essa representação. E o que a nossa receita diz? Diz para começar, pega o começo do caminho, vai até o final do caminho e conecta. Tá? Então, esse daqui, que apareceu aqui em vermelho, no caso do item A, é o nosso vetor AB mais CD. Vamos ver o que acontece no caso do item B. Veja, né, que está ilustrado aqui, né? A gente tem o vetor AB, tem o vetor CD, e a gente precisa fazer a soma deles. Nota, só para
para ficar claro que eu vou explicar depois, né? Que eles têm o mesmo módulo, né? Digamos, 2 linhas de caderno, né? Tá? O comprimento de 2 linhas de caderno aqui, ó, tá? Eles têm a mesma direção, porque essas retas que eu quis representar assim, elas estão paralelas, né? Essa é a ideia. E eles têm sentidos opostos, uma ponta para lá, outra ponta para cá. Ok, então vamos ver como é que a gente faz isso, né? Eu vou desenhar aqui o meu vetor AB. A setinha que representa o meu vetor AB, né? Tá certo? Então vê que eu coloquei ela aqui, não mudei nem módulo, nem direção, nem sentido. E agora, tá assim, AB. E vou pegar um representante, né? Que comece, tá certo? Um representante desse CD aqui que comece no ponto final dessa setinha aqui. Tá? Então, o ponto final dessa setinha é B, né? Então, eu tenho que pegar um representante desse sujeito que comece aqui. Tá? E não posso mudar nem módulo, nem direção, nem sentido. Então, veja só o que vai acontecer, né? Eu vou ser obrigado a desenhar a coisa assim, né? Aqui tá um em cima do outro, tá vendo? Tá? Então, o meu CD, ele vai estar aqui também. Então, olha só qual é o caminho que a gente vai ter que fazer, né? A gente tem que começar no começo e fazer todo o caminho. Vai até o final e depois volta. Tá certo? Veja só, né? A gente precisa ir daqui até lá e daí depois vir no sentido contrário. Tá? Então, o resultado final dessa coisa vai ser exatamente aqui. A gente começa e termina no mesmo ponto. Então, olha só o que a gente obteve. O nosso vetor soma AB mais CD deu um vetor, deu um comprimento, né? É representado, digamos assim, pelo segmento que é nulo, tá certo? Porque o ponto inicial e o ponto final dele é o mesmo, tá? Então, a gente denota assim, né? Tá? A gente não tinha uma representação para o segmento nulo, mas a gente tem uma representação para o vetor nulo, que vai ser 0 com uma setinha em cima, tá bom? Então, por causa disso, imitando aquelas regras que a gente tem, as regras operatórias no conjunto dos números, né? Tá? A gente vai dizer que o vetor AB é menos o vetor CD, nesse caso aqui, tá bom? Eu estou pensando no quê, né? Imagina, tem 2 números, né? Um número, tá? Não é o caso, não são números nesse caso, tá? Eu só estou tentando ilustrar, né? Tá? Então, pensa, tem um número, mais um outro número e o resultado dá 0, tá? Então, é porque um é o negativo do outro, tá? Isso que estou tentando ilustrar aqui, né? Tá certo? Então, quando 2 vetores, a conclusão é essa, quando 2 vetores possuem o mesmo módulo, tá? Possuem a mesma direção, mas possuem sentidos opostos, então um deles é menos o outro, tá? Essa é a coisa que eu gostaria de explicar para vocês aqui com esse exemplo. Tá, gente, outra operação que é importante, né, é saber falar da multiplicação, tá, por um número, tá? Então vai ser a multiplicação do quê, né? De um vetor, que é o tipo de objeto com os quais a gente está lidando agora, né, com o qual a gente está lidando agora, tá, por um número, um lambda, né, esse é o símbolo de lambda, um lambda pertencente aos reais. O que lambda significa? Lambda significa qualquer número que tu escolha, menos 2, menos 3, pi, raiz quadrada de 2, qualquer coisa, tá? 0, tá bem? Tá? É importante dizer, né, que número, nesse contexto, quando a gente está trabalhando com vetores envolvidos, às vezes a gente se refere a um número, tá, como sendo um escalar, uma constante, tá? Então, são nomes que vão aparecer, né? Por exemplo, vai aparecer nessa frase aqui, né? Qual é o nosso objetivo agora? A gente vai construir um novo vetor, tá? Lambda vezes u, né? Então, tá vendo que a gente pega emprestado, né, esse símbolo, a gente se inspira, digamos assim, né, no símbolo da multiplicação de um número por outro número, né, que não é o caso aqui, tá bom? É um número por um vetor, tá? Então, a simbologia é a mesma, tá? Esse novo vetor que a gente vai construir, ainda não falei como, tá? Ele será chamado a multiplicação de u pelo escalar, né? Então, escalar novamente, né? Repito, significa um número, tá? Pelo número lambda, pelo escalar lambda,
tá? Então, deixa eu explicar agora, vou escrever aqui como que a gente constrói esse nosso número, esse nosso vetor lambda vezes u. Tá, olha só, eu escrevi aqui, né? Eu vou ter que explicar essa parte, ter que dividir essa parte em alguns casos, né? Por causa do seguinte, tem um lambda e tem um u, né? E, em princípio, eles são quaisquer coisas, né? Então, o lambda sendo um número e u sendo um vetor. Poderia ser, então, né, que acontecesse que o nosso vetor u, pelo qual a gente está multiplicando o nosso número lambda, fosse o vetor 0, tá certo? Nota a diferença do símbolo, né? Tá? O vetor 0, ele é simbolizado com uma setinha em cima, tá? Então, tá, e aqui embaixo, né, o número 0, que é o lambda, ele é simbolizado sem a seta, tá? Então, para não confundir, a gente faz essa convenção notacional aqui, tá bem? Então, olha só, se por acaso o vetor pelo qual a gente estiver multiplicando o nosso número lambda for o vetor 0, tá? Então, o vetor lambda u é o vetor 0, tá? Não interessa quem seja o lambda, pode ser 1, 2, 3, 0 ou 5 milhões, tá? Então, lambda u vai ser 0, não importa o lambda. Do mesmo jeito, se o nosso número pelo qual a gente está multiplicando um vetor, não interessa, pode ser um vetor com comprimento muito grande, tá? E então, o lambda vezes u também vai ser o vetor 0 nesse caso, tá? Não importa quem seja o u, tá? Vê que essas convenções aqui, elas são boas, né? Porque sempre tu pensa que a gente multiplica alguma coisa por 0, né? Então, o resultado a gente espera que dê 0. E por que eu coloco uma setinha aqui? Bom, porque o que eu falei para vocês aqui em cima é que a gente ia construir um vetor, né? Então, o resultado dessa multiplicação, obrigatoriamente, deve ser um vetor, que eu estou representando aqui como sendo 0 e estou colocando a setinha em cima. Bom, agora eu vou explicar essa parte aqui, que é o caso em que nenhum dos dois objetos envolvidos, nem o vetor, nem o número, é o vetor 0, são zeros, né? Então, olha só, no caso oposto, né, o caso em que nem o vetor u, nem o lambda, nem o número lambda é 0, então eu vou te dizer quem é o vetor lambda vezes u, dizendo o quê? Dizendo quais são os atributos dele. Quais são os atributos de um vetor? Módulo, direção e sentido, certo? Então, cuida só, né? Nesse caso, o nosso vetor lambda u é aquele que tem o quê? O módulo dele, lembra que o módulo, né, o que é a distância? É de distância do ponto inicial até o ponto final de um representante do vetor, tá? Então, o módulo é um número, lembra? Que vai ter que ser um número diferente de 0, nesse caso aqui, um número positivo, né? Tá? Então, como que ele é calculado, né? O módulo desse cara vai ser o módulo do número lambda, tá? Então, o módulo do número é, digamos assim, né? A gente sempre costuma dizer que ele é um número sem sinal, né? Tá? Vezes o módulo do nosso vetor u. Uma notação que eu não tinha explicado ainda para isso é assim, né? Ó, primeiro, aqui eu copiei, né? Copiei a parte módulo de lambda, que é esse lambda colocado entre barras, né? Entre barras verticais. Só que quando a gente fala de módulo de vetor, né? Que nem está aparecendo aqui, módulo de um vetor u, a gente simboliza isso como? A gente coloca o u, em vez de colocar uma barra só, a gente coloca duas barras, né? Para diferenciar do módulo de um vetor e o módulo de um número, tá bom? Então, o nosso vetor é multiplicação de lambda por u, esse sujeito aqui, ele vai ter esse módulo, tá? Então, por exemplo, supõe, né, que o teu número tem módulo 2 e o teu vetor tem comprimento 3, né? Então, aqui tu vai ter o comprimento do vetor multiplicação vai ser 2 vezes 3, tá? 6, tá? Bom, vamos lá, o próximo passo. Depois de falar do que é o módulo, eu vou falar da direção do nosso vetor multiplicação, o vetor lambda u. Isso não tem mistério, tá? O nosso vetor multiplicação, lambda vezes u, ele deve ter a mesma direção de u, tá? Essa é uma convenção, estou te dizendo quem é o vetor lambda u através dos seus atributos. Tá? E a terceira coisa é qual? A gente vai dizer
qual vai ser o sentido, né, do vetor lambda u? Bom, ele vai apontar na mesma direção, né, vai ter o mesmo sentido de u se o número pelo qual a gente está multiplicando for positivo, tá? E vai ter sentido oposto se o número pelo qual a gente está multiplicando for negativo. Daí eu falei o caso de número positivo, o caso de número negativo. Ah, professor, e se o número for zero? Bom, não esquece que a gente já falou, né, o que está acontecendo no caso de que o número é zero. Então, a gente está nessa situação aqui em que nem o u, nem o lambda são zero, tá bem? Então, agora o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer com um desenho, né, fazer um exemplo para mostrar como é que essa coisa funciona na prática. Tá, então olha só, o que esse exemplo pede, né? Ele pede para representar os vetores. Ó, olha só o que está acontecendo aqui, né? Menos 2 vezes u, então um número, lambda igual a menos 2 vezes o vetor u. O número 3 meios, né? 1,5 vezes o vetor u. Então esse aqui é um lambda da vida também, né? Um número, tá? E aqui 1 meio de u. Tá bem? Então, o nosso vetor de referência é esse sujeito aqui, tá? Então, esse aqui é o nosso u, tá? Então, como é que eu vou fazer para representar o vetor menos 2 vezes u, né? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou ver é que o módulo do meu vetor menos 2 vezes u vai ser o módulo do número, tá? O número, nesse caso aqui, é o número menos 2, que tem módulo 2, tá bem? Vezes o módulo do vetor u. Então, o que está acontecendo? O módulo do menos 2 é 2, né? Então, o comprimento do vetor que eu vou ter que representar aqui, ele vai ter que ser o dobro, né? 2 vezes o tamanho do vetor u, tá bem? O sentido, perdão, a direção é a mesma, tá? Então, quer dizer, esse vetor aqui está representado verticalmente, então o vetor resultado, ele também vai ter que ser representado verticalmente, porque senão estaria mudando a direção e não pode, tá? E a outra coisa é que, como o número lambda, que é menos 2, né, é um número negativo, então esse sujeito aqui vai ter que estar apontando para um lado, né, então vai ter um sentido, e o vetor resultante dessa multiplicação aqui vai ter que estar apontando para o sentido oposto, tá? Por causa dessa parte aqui, né, o sentido oposto tem sentido oposto ao de u se o número for negativo. Então, olha só, juntando essas três informações, né, o que a gente faz? Ó, vou representar ele aqui, né? E agora a gente checa, tá? Esse aqui, a minha afirmação é que esse aqui é o vetor menos 2 vezes u, tá? Então, porque esse tamanho mais esse tamanho, esse tamanho mais esse tamanho, esse tamanho mais esse tamanho. Então, ficou multiplicado por 2 o comprimento, tá? O sentido mudou, tá bom? E a direção se manteve, tá bom? Então, esse aqui é o vetor menos 2 vezes u. Agora, menos 2 vezes u. Agora eu quero fazer o vetor 3 meios de u. 3 meios é 1,5. Então, eu vou ter que pegar o meu vetor u, né? Então, vai ser 1 vez e meia ele, tá? Então, vai ficar 1 vez seriam esses dois tamanhos, 1 vez e meia seria isso mais metade, tá? Então, seria isso aqui, 1 vez e meia, tá? Então, o tamanho seria esse. O sentido seria igual, né? E a direção seria igual. Por que o sentido é igual, né, professor? Porque o número 3 meios é 1,5, que é positivo. Então, esse sujeito aqui é um representante do meu vetor 3 meios de u. E por último, aqui no cantinho né? Tá? O vetor metade de u. Vetor 1 meio de u, né? Tá? 1 meio é o lambda. Então, qual é o módulo de lambda, né? Isso aqui pode pensar assim, 0,5 vezes o vetor u. Então, vai ter que ser um vetor que tem comprimento que metade do meu vetor, do comprimento do meu vetor u, tá bom? Então, quer dizer, o vetor u é esse, né? Então, vai ter que encolher, né? Vai ter que ser pela metade. O sentido vai ter que ser o mesmo, porque esse número é positivo, né? Ele é menor que 1, mas ele é positivo. E a direção também tem que ser a mesma. Então, a gente pode dizer assim, né? O que deveria ter ficado claro com esse exemplo é que quando o número pelo qual a gente multiplica tem módulo, né, maior do que 1, então o vetor fica esticado. Tá? A gente vai pegar o vetor original e, digamos, estica ele. Tá? Daí o sentido vai depender se o número pelo qual a gente está multiplicando é positivo ou negativo. Agora, então, aqui também esticou, né? Tá?
Agora, quando a gente pega um número que tem módulo entre 0 e 1, né? Tá? Então, ele vai o quê? Vai pegar e vai encolher o vetor. Tá? Essa aqui é a ideia. Tá bem?